cofre para salvaguardar a diversidade de espécies vegetais da Terra. Esta construção, encravada em uma montanha de gelo no Ártico, protege um grande tesouro para o futuro da humanidade. Mais de 1.200.000 sementes do mundo todo. O cofre subterrâneo foi criado pela Noruega em 2008, diante do risco de extinção de alimentos básicos, em consequência de guerras, doenças e do aquecimento global. Para garantir a preservação, as sementes ficam armazenadas em ambientes com temperatura abaixo de 18 graus Celsius negativos. O cofre é aberto algumas vezes ao ano para depósito de novas amostras. Enquanto estão ali, as sementes são de propriedade do país que fez o depósito e que pode retirá-las se houver necessidade. O Brasil já mandou amostras de diversas variedades, entre elas arroz, feijão, milho e abóbora. O Banco Mundial de Sementes, uma arca de Noé das espécies vegetais do planeta. Está no ar o Repórter Eco. Com o balanço da Conferência do Clima, o potencial dos ecossistemas marinhos e o pássaro que emite um canto ultrassônico. Você é o nosso convidado especial. Vamos aos destaques do programa de hoje. Especialistas analisam o documento final da COP28, a reunião da ONU que discutiu um plano de ação para limitar o aquecimento do planeta. Documento inédito revela a importância do patrimônio marinho costeiro do Brasil. E o canto muito agudo do beija-flor preto de cauda branca supera até a voz de uma soprano. O documento final da COP28, Conferência do Clima da ONU, realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, indica a necessidade de uma transição energética, mas não prevê a eliminação dos combustíveis fósseis que aumentam a temperatura do planeta. Veja a análise do resultado da cúpula da Organização das Nações Unidas. 2023 foi o ano mais quente registrado em 125 mil anos, segundo o Observatório Europeu Copérnicos. A COP28 nos traz um bom resultado no sentido de combater a emergência climática? Foi um avanço. Temos coisas que demoramos 30 anos para poder colocar num pedaço de papel numa conferência do clima. O principal item é a referência ao fim dos combustíveis fósseis. Ali fala de uma forma inédita e também óbvia que nós precisamos transitar entre esse modelo de combustíveis sujos e os combustíveis limpos. Eles são responsáveis hoje por mais de 70% de todo o problema que nós temos relacionados à crise do clima. Nós temos o item de perdas e danos, é o fundo que ampara aqueles países e populações que já estão mergulhados em problema. Nós tivemos também alguma coisa de floresta, sinalizando que as florestas precisam não apenas acabar com o desmatamento, mas reverter o desmatamento. A gente precisa recuperar áreas de florestas ao redor do mundo. Numa entrevista coletiva, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, analisou o resultado da conferência. Estabeleceu-se aqui uma transição para o fim do uso de combustível fóssil. O Brasil trabalhou até o último minuto para que ficasse muito claro que os países desenvolvidos deveriam tomar essa dianteira. E a partir de agora temos uma forte sinalização para governos e empresas de que esse tema passa a fazer parte, dos compromissos assumidos por todos. E a posição do Brasil foi satisfatória na conferência? O Brasil chegou muito bem, com números excelentes de redução do desmatamento. Logo no início da conferência, a gente teve uma situação constrangedora, que foi o ministro de Minas e Energia
dizendo que o Brasil vai entrar na OPEP, nesse clube de petroleiros. Isso nublou bastante as boas notícias do Brasil, mas depois o Brasil, ao longo da conferência, foi assumindo uma postura muito boa nas negociações, inclusive sendo fundamental para que esse texto de substituição de energia suja por energia limpa fosse aprovado, e o Brasil vai cobrar bastante os países para que eles compareçam com a sua responsabilidade de financiar essa transição do sujo para o limpo na área de energia. Então o Brasil vai ter que se decidir, ou ele é líder dessa agenda, ou ele vai ajudar os países petroleiros. Não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Marina Silva também comentou o fato de o final da conferência ter coincidido com os leilões para a venda dos blocos de exploração de petróleo no Brasil, o que gerou protesto dos ambientalistas. Nós temos que olhar para a dinâmica que foi impressa no governo do presidente Lula, onde as instituições que fazem o licenciamento têm toda a autonomia em relação aos aspectos de natureza ambiental. Em relação à questão de oportunidade e conveniência da exploração de petróleo, não só para o Brasil, é o debate que está sendo feito a partir de agora, em que setor público, como eu disse, e setor privado terão que traduzir o compromisso que aqui assumimos em suas ações, em seus planejamentos. Essa foi a COP com a maior pressão de lobistas do setor de petróleo. Eles conseguiram atingir seus objetivos? As petroleiras ainda não tiveram, e o texto ainda não tem, o fim dos combustíveis fósseis de forma muito clara e declarada, mas tem a transição da energia suja que a gente para a energia limpa. Então é algo inédito. As petroleiras, inclusive, aqui reagiram. A OPEP mandou uma carta dizendo que não aceitava esse tipo de definição da conferência. Quando a OPEP está incomodada, isso é um bom sinal de que as coisas estão indo pelo caminho certo. Enquanto continuam os debates sobre ações e financiamentos delas, os eventos extremos, como as secas, os furacões, as tempestades, seguem ameaçando as populações mais vulneráveis, mais pobres. Como lidar com isso? É uma preocupação. Para países e ilhas, a situação é desesperadora. Esses países eles estão a ponto de serem extintos. Não existe precedente disso na história da humanidade. O que a gente vai fazer com a população desses países? Quando uma seca vem muito forte, quando você tem um aumento de doenças numa região, quando a gente tem deslizamento de terra, quem está perdendo a sua casa, os seus pertences, ou às vezes pagando com a própria vida, são as populações mais pobres. Então, para esses, a gente precisa olhar com mais urgência, adaptar, colocar programas de assistência para eles de forma imediata e atacar o problema ao mesmo tempo. Como ficam as próximas negociações para conter o aquecimento global? A análise é da pesquisadora Thelma Krug, uma das maiores especialistas em mudanças climáticas. Em 2023, ela foi candidata à presidência do IPCC, o painel da ONU sobre clima. O que a gente pode esperar agora, ou deve esperar, da postura dos países diante desse acordo? Você vê que ali há progressos, mas a gente tem que entender que os progressos são lentos, há avanços, digamos, pela própria indicação de que para 2050 a gente deveria zerar as emissões de CO2. O documento fala em 4,3 trilhões por ano até 2030 e depois fala em 5 trilhões, né, para você chegar a ter emissões zero, né, líquidas de CO2 em 2050, que é o que os modelos que foram avaliados pelo painel intergovernamental sobre mudança do clima apontam como sendo necessários. Não tem como a gente avançar nessa agenda climática se não houver uma profundidade, um acerramento da contribuição, da cooperação internacional em todas as suas formas. Qual que deverá ser o papel do Brasil na COP30 nesse sentido? Nós não podemos fazer da COP30, por estarmos na Amazônia, um estado amazônico, uma COP de floresta. As florestas contribuem
não é, para a gente lidar com a questão, para mitigar a questão da mudança do clima, mas a gente tem que entender que o papel da agricultura e das florestas é 23%, segundo o painel intergovernamental sobre mudança do clima, né? Ou seja, enquanto a contribuição das emissões fósseis para as emissões totais globais de gás de efeito de estufa está por volta de 77%, 78%. Então, a raiz do problema não está nas florestas. A raiz do problema está realmente nos combustíveis fósseis. E se a gente não alinhar o discurso, né, uma agenda para a COP30, que mantenha essa proporcionalidade, eu julgo que estaremos indo na contramão do que deveria ser a ciência mais atual. Dá para ter esperança? Em que ponto que nós estamos nesse combate? Não estamos numa trajetória consistente com uma trajetória de emissões que seriam as esperadas pela ciência. A gente deveria estar pensando seriamente em como é que a gente vai fazer essa rápida, profunda e sustentada redução de emissões de gases de efeito estufa nos próximos anos. Todo o recurso que está sendo usado para as guerras e toda a reconstrução que será necessária pós-guerra é lamentável, né? Porque esse dinheiro ele poderia estar sendo usado para que a gente pudesse fazer uma transição para mais energia limpa, mais eficiência, mais proteção e conservação, preservação dos ecossistemas. Vamos às notícias socioambientais do Brasil e do mundo que tiveram destaque. Sob protesto de ambientalistas e povos indígenas, a Agência Nacional de Petróleo realizou leilão de 603 blocos para exploração de gás natural e óleo em várias regiões do país, incluindo a Amazônia. Nenhuma empresa apresentou proposta para explorar a área perto de Fernando de Noronha e Atol das Rocas. O Congresso derruba o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao marco temporal. A tese defende que os povos indígenas só têm direito à demarcação de terras que eram ocupadas por eles na data da Constituição, 5 de outubro de 1988. O governo deve recorrer ao Supremo Tribunal Federal, que já tinha julgado a tese jurídica inconstitucional. Logo mais, aqui no Repórter Eco. Relatório inédito revela a importância da zona marinha costeira brasileira e as ameaças à biodiversidade e aos ecossistemas. O Brasil tem um primeiro diagnóstico marinho-costeiro sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos. O relatório inédito reúne dados dos últimos 30 anos e revela as alterações que esses ambientes enfrentam por causa das mudanças climáticas. Conhecido em todo o mundo por suas florestas tropicais, o Brasil é também um país costeiro, com 5,7 milhões de quilômetros quadrados, o que equivale a 2/3 do território nacional. A chamada Amazônia Azul é a porção de oceano que pertence ao nosso país. De norte a sul, são mais de 8.000 quilômetros de faixa litorânea, onde estão 17 estados e mais de 440 municípios. Quase 20% da população estão concentrados em regiões metropolitanas da costa. Dunas, manguezais, estuários, recifes de corais, ilhas e praias, entre outros habitats, abrigam inúmeras espécies.
Especialistas da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, em parceria com a Cátedra Unesco, analisaram as informações disponíveis na literatura científica, relatórios técnicos, além de conhecimentos de povos indígenas e tradicionais, um dos pontos inovadores do trabalho. Nós criamos um processo. Convidamos representantes das organizações nacionais e algumas regionais de povos indígenas e comunidades tradicionais para construir um capítulo único a partir das narrativas deles. Os resultados deram origem ao primeiro diagnóstico brasileiro marinho-costeiro sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos. O objetivo é orientar medidas de gestão e conservação. O objetivo último é informar os tomadores de decisão sobre o estado da nossa biodiversidade e do serviço ecossistêmico, as tendências passadas e os cenários futuros e como isso impacta o bem-estar humano e a economia, a prosperidade do país. O relatório aponta para as principais ameaças aos oceanos no Brasil, entre elas mudanças climáticas, sobrepesca, presença de espécies invasoras e poluição, tanto por lixo quanto por esgoto e contaminantes químicos. Esse diagnóstico mostra que a gente já tem um arcabouço bastante grande de instrumentos para a gestão, a governança e a gestão da zona costeira e marinha do Brasil. Entretanto, falta-nos maior implementação e monitoramento das políticas já existentes. Além disso, esse diagnóstico mostra a necessidade de termos uma lei brasileira que reconheça o bioma marinho. O diagnóstico marinho-costeiro também levantou aspectos positivos que podem servir de modelo para ações a serem executadas para garantir o equilíbrio ambiental dos mares. Então, o diagnóstico mostra os caminhos para a gente ir em direção a um ambiente mais conservado ecologicamente, mais socialmente justo e mais economicamente viável, pensando numa economia que traz a justiça azul dentro dos seus valores. O estudo traz ainda a importância econômica dos oceanos. Cerca de 20% do produto interno bruto vem de regiões costeiras. Pesca, navegação e turismo são algumas das atividades que geram riqueza para o país. No entanto, de acordo com os cientistas, esse valor não contempla a grandeza que representam. Esse valor ele não inclui o ambiente bem conservado para regulação climática, para prevenção de desastres na zona costeira e marinha. Esses valores ainda não estão contabilizados nesses 20% do PIB nacional. Essa é a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável estabelecida pela ONU. O estudo vai contribuir com o terceiro diagnóstico global que pretende unir esforços de diferentes países para a preservação dos oceanos. Nós fazemos a diferença, sim, né? É importante chamar para cada um de nós a corresponsabilidade pelo ambiente que vivemos, pela situação socioambiental que vivemos, pela situação socioeconômica que vivemos como nação. Veja a seguir aqui no Repórter Eco. O beija-flor preto de cauda branca emite um canto tão agudo, ultrassônico, que supera até a voz humana. O beija-flor preto da cauda branca, espécie da Mata Atlântica, encanta e intriga os cientistas. Ele emite um canto muito agudo, ultrassônico, que supera a voz humana e não pode ser ouvida por outras espécies de aves.
A voz de uma soprano é a mais aguda registrada para o ser humano. O canto da russa Svetlana Feodulova, por exemplo, é impressionante. A cantora de ópera bateu recordes ao atingir notas muito altas e ao emendar 13 notas diferentes em 1 segundo. O beija-flor preto da cauda branca, espécie da Mata Atlântica presente no Brasil, Uruguai e Argentina, canta ainda mais agudo. A conclusão é do estudo coordenado pelo médico Cláudio Viana de Mello, neurocientista e estudioso do comportamento animal, professor da Universidade de Ciências Médicas em Portland, nos Estados Unidos. Também integram a equipe o neurobiólogo Chris Olson, do Arizona, e o especialista em ecologia de beija-flores, Charles Duca. O canto dessa espécie de beija-flor é um canto muito acima da faixa de frequência dos cantos mais comuns em aves. Inclusive, ele está acima da faixa de frequência em que as aves conseguem escutar, porque as frequências são muito altas. Então, as aves, em geral, escutam numa faixa de frequência de 2 a 4 a 5 kHz. O canto dessa espécie, que é o beija-flor preto e branco, ele canta numa faixa de frequência que começa a 10 kHz. O beija-flor canta, mas eu não consigo ouvir. Foram as palavras do naturalista Augusto Ruski, o primeiro que observou a vocalização dessa espécie ainda nos anos 70, numa área protegida de Mata Atlântica que ele ajudou a criar em Santa Teresa, no Espírito Santo. Ruski não estava ouvindo bem e achava que o problema era com ele. Mal sabia que, na verdade, não é tão fácil ouvir o canto do beija-flor preto de cauda branca. Ele parece, na verdade, um som, talvez, de um inseto ou de alguns tipos de sapos, que tem alguns sapinhos pequenos, que tem uma vocalização um pouco de alta frequência. O Ruski, mesmo nos anos 50, já escreveu dizendo que algum dia alguém teria que vir com equipamentos especializados para registrar o canto dessa ave. E foi realmente o que a gente fez bem depois, né? O canto nessa frequência ultrassônica rara pode indicar uma vantagem competitiva para a espécie de beija-flor, porque outras aves não conseguem ouvi-lo. Uma possível vantagem é que eles conseguem se comunicar e evitar, então, competição com outras espécies e também, por exemplo, evitar predação, né? Porque predadores também não vão estar ouvindo o canto. Uma curiosidade, algumas espécies de mamíferos conseguem se comunicar nessa frequência. E sim, os cetáceos, baleias e golfinhos se comunicam com vocalizações de alta frequência. E os morcegos usam algumas dessas vocalizações como sonar para navegação e para captura de presas, mas os morcegos também têm vocalizações sociais, que são emitidas em contextos sociais, que são bastante complexas e são possivelmente análogas, né? São semelhantes, uma função semelhante a essas vocalizações dos beija-flores. Essa pesquisa nos indica, de alguma forma, a importância, a valorização da nossa biodiversidade, a importância de mantê-la? Esse é um bom exemplo de como que o estudo da biodiversidade, das espécies que existem, por exemplo, na Mata Atlântica, podem ajudar a gente a entender processos ecológicos, como é que se dá as diferentes espécies, né, que estão competindo e que estão evoluindo. A gente acha que essa espécie deve ter especializações no sistema auditivo para possibilitar ela se comunicar a alta frequência. E isso é importante a gente estudar mais, porque a gente não entende muito bem como se dá esse mecanismo de perda de audição de alta frequência em humanos. Então, a gente também espera que, estudando essa espécie, a gente possa entender melhor quais são os mecanismos que nos possibilitam ouvir altas frequências. Como a plumagem do beija-flor preto de cauda branca é igual para o macho e a fêmea, os pesquisadores supõem que os dois cantam, mas é preciso confirmar.
A fisiologia das aves também será estudada para verificar se há adaptações nas cordas vocais e no ouvido interno. O aprendizado de pai para filho está em foco. Os filhotinhos de beija-flores geralmente aprendem o canto dos pais. E a gente acha que essa espécie também pode ter aprendizado vocal, que os filhotes no ninho estão aprendendo a cantar, eles precisam ouvir o canto dos adultos para poder adquirir o canto normal. Também isso leva à presença de dialetos, variações assim regionais, ou seja, o passarinho que canta num local é diferente o canto de um passarinho que canta em outro local. A gente acha que isso pode ser verdade para esses beija-flores, mas ainda não sabemos. O Repórter Eco de hoje fica por aqui. No próximo programa, você acompanha mais projetos, ações e pesquisas por um mundo melhor para todos. Até lá!